Durante muito tempo, Plutão foi o símbolo dos limites, o último ponto do sistema solar. Um pequeno e gelado ponto orbitando na escuridão, além de Netuno, onde o Sol é apenas uma estrela mais brilhante no céu. Mas ao longo de décadas, a história de Plutão se transformou numa das mais fascinantes do sistema solar, cheia de descobertas, sonhos, polêmicas e, enfim, redenção. Vamos viajar até o coração desse mundo esquecido, entender como ele foi encontrado, o que aprendemos com a sonda New Horizons e por que, mesmo depois de rebaixado, Plutão continua tendo uma das histórias mais intrigantes do sistema solar. A história de Plutão começa com um erro. No final do século XIX, astrônomos acreditavam que algo estranho estava acontecendo com as órbitas de Urano e Netuno. Pequenas irregularidades sugeriam a presença de um planeta ainda mais distante, o misterioso planeta X. Essa ideia atiçou a imaginação de cientistas em todo o mundo. Um deles foi Percival Lowell, um astrônomo americano apaixonado pela ideia de vida em Marte e pelas fronteiras do espaço. Lowell fundou o Observatório Lowell, no Arizona, e dedicou os últimos anos de sua vida à caça desse planeta oculto. Ele fez cálculos, estudou órbitas e até marcou regiões do céu onde acreditava que o planeta X deveria estar. Mas Lowell morreu em 1916, sem encontrar nada. E, ironicamente, quando o tal novo planeta foi finalmente descoberto, anos depois, ele estava exatamente em uma das áreas que Lowell havia previsto. Em 1930, um jovem de 24 anos chamado Clyde Tombaugh trabalhava como assistente no Observatório Lowell. Sem formação universitária formal, Tombaugh era um autodidata apaixonado por astronomia. Ele passou meses comparando fotografias do céu, imagens tiradas em noites diferentes, procurando por qualquer ponto de luz que se movesse lentamente entre as estrelas. E foi assim que ele encontrou algo. Um pequeno ponto mudando de posição, noite após noite, a constelação de Gêmeos. Em 18 de fevereiro de 1930, Tombaugh havia descoberto um novo mundo. O planeta foi batizado de Plutão, sugestão de uma menina inglesa de 11 anos chamada Venetia Burney, que achou que o nome do deus romano do submundo combinava com um mundo tão distante e escuro. Curiosamente, as duas primeiras letras do nome, PL, também homenageavam Percival Lowell. A notícia se espalhou rapidamente. O sistema solar agora tinha 9 planetas. Plutão era o mais distante, o mais misterioso e o menor de todos. Nos primeiros anos após sua descoberta, Plutão era um completo enigma. Com os telescópios da época, ele era apenas um ponto de luz, indistinto, sem detalhes. Os astrônomos tentaram estimar seu tamanho e massa. No início, acreditavam que ele podia ser maior do que a Terra. Mas, com o tempo, essas estimativas foram diminuindo, até se perceber que ele era, na verdade, minúsculo. Em 1978, veio uma nova revelação. Os astrônomos descobriram que Plutão tinha uma lua, Caronte. E essa descoberta foi crucial, porque ao observar o movimento de Caronte, os cientistas conseguiram calcular a massa real de Plutão. O resultado foi surpreendente. Ele era quase 500 vezes menos massivo que a Terra. Aquilo não combinava com a ideia de um planeta capaz de afetar as órbitas de Urano e Netuno. A conclusão era inevitável. O planeta X nunca existiu. Plutão não era o planeta poderoso que Lowell imaginou. Era apenas um pequeno corpo congelado, um sobrevivente solitário da formação do sistema solar. Nas décadas seguintes, Plutão foi perdendo status de exceção e ganhando o de pioneiro. Em 1992, os astrônomos começaram a descobrir dezenas de objetos além de Netuno. Pequenos mundos de gelo e rocha, em órbitas semelhantes à de Plutão. Era o início do que chamamos hoje de Cinturão de Kuiper.
Esse cinturão é como um segundo cinturão de asteroides, só que muito mais frio e distante. E Plutão era apenas o primeiro membro conhecido dessa nova região do Sistema Solar. Com o tempo, foram sendo encontrados outros objetos do mesmo tipo: Eris, Haumea, Makemake e muitos outros. E alguns deles eram até maiores que Plutão. A partir daí, a pergunta começou a incomodar os astrônomos. Se Plutão é um planeta, então todos esses outros também deveriam ser? Em 2006, a União Astronômica Internacional decidiu resolver a confusão criando pela primeira vez uma definição oficial de planeta. Segundo a nova regra, um corpo celeste só poderia ser considerado um planeta se cumprisse 3 critérios. 1. Orbitar o Sol. 2. Ter forma esférica devido à sua própria gravidade. 3. Ter limpado sua órbita, ou seja, ser gravitacionalmente dominante naquela região. Plutão passou nos 2 primeiros testes, mas falhou no terceiro. Ele compartilha sua vizinhança com inúmeros objetos do cinturão de Kuiper. Por isso, foi reclassificado como planeta anão. A decisão gerou um enorme debate. Muitos astrônomos e grande parte do público ficaram indignados. Plutão havia sido rebaixado depois de 76 anos de glória. Mas, no fundo, a mudança refletia o quanto nosso conhecimento do Sistema Solar havia evoluído. Mesmo depois da descoberta de Caronte, Plutão continuava praticamente desconhecido. Ele está tão longe que, até o início dos anos 2000, nenhuma sonda havia chegado perto o suficiente para estudá-lo. Quanto mais o tempo passava, mais urgente isso se tornava. Plutão tem uma órbita extremamente alongada. Ele leva 248 anos para dar uma volta completa ao redor do Sol. E durante parte desse tempo, ele se aproxima um pouco mais, ficando até mais perto do Sol do que Netuno. Mas, conforme se afasta novamente, sua fina atmosfera de nitrogênio começa a congelar e cair sobre a superfície. Ou seja, se uma sonda demorasse demais para chegar lá, Plutão poderia estar coberto por uma crosta de gelo sólido, escondendo todos os detalhes. Foi aí que nasceu o projeto da New Horizons. A missão New Horizons foi proposta ainda na década de 1990, mas enfrentou inúmeros cortes de orçamento e incertezas. Finalmente, em janeiro de 2006, apenas alguns meses antes da reclassificação de Plutão, a sonda foi lançada da Flórida a bordo de um foguete Atlas V. Ela viajou a mais de 58.000 km por hora, tornando-se uma das naves mais rápidas já lançadas. Em 9 horas, passou pela órbita da Lua. Em apenas 13 meses, cruzou o caminho de Júpiter, aproveitando sua gravidade para ganhar impulso extra rumo a Plutão. A viagem total levou 9 anos e meio. Foram quase 5 bilhões de quilômetros percorridos até o encontro histórico em julho de 2015. No dia 14 de julho de 2015, a New Horizons passou apenas 12.500 quilômetros da superfície de Plutão, o equivalente à distância entre São Paulo e Tóquio. Durante algumas horas, todos os instrumentos da sonda trabalharam sem parar, registrando cada detalhe possível desse mundo inexplorado. E as imagens que voltaram para a Terra foram de tirar o fôlego. Plutão não era apenas uma bola de gelo sem vida. Ela tinha montanhas de gelo de água com mais de 3.000 metros de altura. Planícies vastas e lisas, como a imensa planície Sputnik, feita de nitrogênio congelado que parece fluir como um glaciar. E uma atmosfera azulada, fina, mas surpreendentemente ativa. Os dados mostraram que o interior de Plutão é complexo, possivelmente com camadas de gelo, rocha e talvez até um oceano subterrâneo. E que sua superfície é jovem,
com áreas que foram remodeladas geologicamente há poucos milhões de anos. Tudo isso em um mundo com temperatura média de menos 230 graus Celsius. Mas a New Horizons não fotografou apenas Plutão. Ela também revelou detalhes incríveis de Caronte, sua maior lua, e das pequenas Nix, Hydra, Kerberos e Styx. Caronte, por exemplo, é tão grande com relação a Plutão que os dois formam um sistema binário. Eles orbitam um ponto comum que fica fora do corpo de Plutão. Sua superfície é marcada por cânions gigantescos, planícies congeladas e regiões que parecem ter sido moldadas por vulcanismo de gelo. Já as pequenas luas giram em órbitas caóticas, dançando como um mini-sistema solar em desordem. Essa configuração é única e mostra que mesmo mundos distantes podem ter histórias geológicas e dinâmicas complexas. Após sobrevoar Plutão, a New Horizons continuou sua jornada rumo ao cinturão de Kuiper. Em 2019, ela realizou um segundo sobrevoo, agora do objeto Arrokoth, antes chamado 2014 MU-69, um corpo gelado em forma de boneco de neve. Essa observação ajudou os cientistas a entender como os planetas se formaram no início do Sistema Solar. Hoje, a sonda ainda está ativa, a mais de 8 bilhões de quilômetros da Terra, explorando o espaço interestelar próximo. Seus instrumentos continuam coletando dados sobre o ambiente de partículas e poeira além de Plutão. Plutão é um mundo feito de misturas delicadas. A superfície combina gelo de nitrogênio, metano e monóxido de carbono, cada um solidificando em diferentes regiões, criando tons que variam de branco brilhante ao marrom avermelhado. Essa coloração vem de compostos orgânicos completos, chamados tolinas, formados pela ação da radiação solar sobre o metano. Sua atmosfera é extremamente fina, composta principalmente de nitrogênio gasoso. Apesar de leve, ela interage com a superfície de forma dinâmica. Conforme Plutão se aproxima do Sol, o gelo evapora e forma uma névoa. Quando ele se afasta, essa névoa congela novamente e cai como espécie de neve. É um ciclo sazonal de sublimação e congelamento, que faz Plutão parecer respirar em escala planetária. Curiosamente, o rebaixamento de Plutão teve um efeito inesperado. Aumentou o interesse popular e científico por ele. Milhares de novos objetos transneptunianos foram descobertos desde então, e a classificação de planeta anão ganhou importância. Hoje, os astrônomos acreditam que o cinturão de Kuiper pode conter centenas de milhares de corpos semelhantes, remanescentes do processo de formação do Sistema Solar, verdadeiros fósseis cósmicos. Plutão, portanto, deixou de ser apenas o nono planeta, passou a ser a chave para entender a origem dos planetas. Desde o sucesso da New Horizons, várias propostas de novas missões a Plutão vêm sendo discutidas. Uma das mais interessantes é a ideia de uma sonda orbital, que poderia estudar Plutão por vários anos, observando mudanças sazonais, mapeando a superfície com alta resolução e até procurar indícios de atividade interna. Outra proposta envolve enviar uma sonda atmosférica, capaz de mergulhar lentamente na fina atmosfera de nitrogênio, medindo pressões, ventos e composição química. Mas, até agora, nenhuma dessas missões foi oficialmente aprovada. Plutão continua esperando, silencioso, a mais de 5 bilhões de quilômetros de nós. No fim das contas, a história de Plutão é uma história sobre mudança de perspectiva. O que começou como uma busca de um planeta gigante terminou revelando uma fronteira completamente nova do Sistema Solar. Clyde Tombaugh morreu em 1997, sem ver a sonda que finalmente visitaria seu mundo. Mas parte de suas cinzas foi enviada a bordo da New Horizons,
e hoje elas estão viajando além de Plutão, cruzando o espaço interestelar. É como se o próprio descobridor estivesse liderando a próxima etapa da exploração. Plutão talvez não seja mais um planeta, mas continua sendo um símbolo de curiosidade, persistência e descoberta. Um lembrete de que o universo não cabe nas definições que criamos, que sempre há algo além do horizonte. A proposta do Universo Simples é justamente essa: compartilhar o que a ciência e a astronomia já descobriram, de forma simples, acessível e sempre conectada aos grandes mistérios do universo. Se o tema sobre planetas te encanta, sugiro a você essa playlist onde temos vídeos falando sobre Marte. Tem muita informação lá, é bem legal. Não esquece de deixar o like, ativar o sininho de notificações e de se inscrever no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho a continuar crescendo. Se tiver algum tema que você gostaria de ver por aqui, deixe aí nos comentários. A gente sempre dá uma olhada e vê o que pode virar vídeo novo. Combinado? Espero que tenham gostado. Fique em paz e até o próximo vídeo. Valeu!